Olá, meus amigos internautas, este é o canal Roberto Goldkorn. Você está preparado para acompanhar a nossa conversa de hoje? Vamos falar sobre agressividade nos relacionamentos. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Samuel? O programa de hoje promete. Promete. Quente. Vai pingar sangue. Pinga sangue. Qual o principal problema existente hoje entre casais, homem e mulher, com relação à agressividade? Por que ocorre a agressividade? Bom, Samuel, é uma pergunta extremamente complexa, porque a gente tem diversos níveis de agressividade. As razões são muitas. São muitas razões. Acho que a principal razão da agressividade é quando um dos dois se relaciona com uma personalidade psicopata, né? A personalidade psicopata, que também tem diversas gradações, né? Desde a pessoa levemente psicopata até a pessoa altamente psicopata, a relação com o psicopata ela é sempre destrutiva. Né? O psicopata é como uma criança que ganha um brinquedo e ele quer entender como esse brinquedo funciona. Então ele começa a desmontar o brinquedo. Ou então ele pega uma libélula, ele nunca viu uma libélula, ele quer entender como a libélula funciona. Quando ele começa a arrancar as asinhas e as perninhas. Né? Então, o grande nó da relação agressiva, em geral, está na mente psicopata que quer ver o outro dominado, subjugado, e para isso lança mão de uma série de comportamentos agressivos. Nem sempre a agressividade é física. Claro que quando a agressividade é física, ela é terrível. Existe uma lei para isso. Mas seria a última fase do relacionamento, né? Mas e quando ela não é física? E quando ela é sutil? E quando ela é verbal? Quando ela se pauta pela humilhação do outro? Por provar cotidianamente que o outro é incapaz, é incompetente, é indigno de estar vivendo ou de ser amado. Nós temos uma amiga que recentemente saiu de um relacionamento e ela saiu tão machucada, ela saiu tão lesada, que agora ela não consegue fazer mais nada. Porque durante todo o tempo desse relacionamento, que foi pouco, o rapaz se encarregou de convencê-la repetidamente, que aí é que está o truque, né? É repetição, que ela é uma pessoa incompetente profissionalmente. E que não serve para nada. Não serve para nada. E é claro que isso faz parte daquele esquema de dominação, de posse. Se eu não sirvo para nada, se eu não tenho competência para me sustentar, para ganhar o meu dinheiro, então eu largo tudo e vou viver à sua sombra. Em geral, o psicopata quer isso. Ele quer que o outro fique rendido, fique submisso, fique subjugado à sua vontade, aos seus desígnios, aos seus caprichos, etc. Ele se sente feliz assim. Roberto, e há uma porcentagem, só para a gente ter uma ideia, de quantas mulheres hoje vivem subjugadas, vivem nesta situação? Eu não saberia te dizer, mas o que eu sei te dizer é o seguinte, o Brasil está entre os top 5 do mundo de violência doméstica. Né? Violência doméstica é aquela que tem BO. Certo. Então, se você pegar a violência doméstica que tem BO, que entra na estatística, e entender que ela é a ponta do iceberg, que ela é apenas a parte visível, a parte que ganha publicidade, notoriedade, você vai ver que na base disso existe uma catástrofe, existe um genocídio, né, de pessoas que no relacionamento se dedicam de manhã à noite a massacrar a sua companheira ou o seu companheiro. De preferência, a mulher é a vítima quanto mais disso. E apesar da lei Maria da Penha em vigor, que pune exemplarmente homens que promovem e praticam violência contra as mulheres, apesar disso, ainda é bastante alto o número de mulheres que não denunciam. É verdade. Né? É verdade. E elas não denunciam, às vezes, por medo. Justamente em cima desse aspecto que você acabou de dizer, que é a mulher que não tem condições financeiras de continuar tocando a vida, às vezes com os filhos, e ela se submete a uma situação humilhante em razão disso. Claro, e não é só o medo, não é só o problema financeiro, não é só o fato da mulher ser refém
do patrocínio financeiro do marido. Existem vários fatores e, novamente, a desgraça dos fatores culturais entram aí. Né? Quantas mulheres eu conheço que vêm com a queixa de maus tratos, de humilhação, e eu digo, minha filha, separa. Aí ela falou assim, sabe de uma coisa, Roberto? Já pensei nisso, mas minha mãe tem razão. Ruim com ele, pior sem ele. Você sabe o que isso significa? Isso é uma cultura. Isso é um extrato cultural que é uma hipnose, que é, né, buzinada no teu ouvido desde cedo. Vou te contar uma historinha rápida. Certo. Eu participei de um programa de televisão, muitos anos atrás, sobre violência doméstica. Existia a entrevistadora, alguns profissionais que iam dar a opinião e a mulher que ia dar o depoimento. O depoimento dela é o seguinte, eu apanhei do meu marido 23 anos. Coisa absurda, né? 23 anos. Aí todo mundo, ai meu Deus. Aí, e você, Roberto, o que você acha? Eu fui falar do meu livro, Dormindo com o Inimigo. Aí eu falei, o que eu acho é que vocês estão passando a mão na cabeça da pessoa errada. Ninguém apanha do marido 23 anos e deixa de ser cúmplice. Ela é sócia disso. 23 anos, gente, é cumplicidade. Se a pessoa apanha uma vez, apanha duas vezes, é porque pode ter acontecido um acidente, mas apanhar 23 anos, ela é cúmplice disso. E por que ela é cúmplice? Porque existia uma cultura condicionando ela a aceitar isso. E ela depois me disse assim, Roberto, eu vivi numa casa em que minha mãe apanhava do meu pai. Quando a minha irmã mais velha casou, apanhava do marido dela. Quando eu casei, meu marido começou a me bater, eu achei que isso era uma coisa normal. Eu achei que toda mulher apanhava. Você entende essa cultura? A perversidade dessa cultura que rouba das pessoas o arbítrio de lutar pela sua felicidade, pela sua dignidade. E uma outra coisa que a gente observa, e ouve-se muito dizer, é a mulher que foi agredida pelo marido e no dia seguinte o marido chega com flores. Que loucura é essa, Roberto? Isso é muito comum, é muito comum. Eu atendi uma mulher outro dia que foi agredida várias vezes com o marido. Fica bonzinho no dia seguinte. E ela me disse o seguinte, Roberto, eu só tenho uma pergunta a fazer para você. Será que você pode me ajudar? Quero saber o seguinte, será que ele me ama? Eu falei, que importância tem isso? Não, porque se ele me ama, a coisa muda de figura. É outra história, né? Você sabe o que é isso? É a cultura. É a cultura. É aquela cultura do amor romântico, do amor do amor vence tudo. Eu falei, se ele te ama, ele não te bate. Se ele te ama, ele não quer te destruir. Se ele te ama, ele não quer te ver machucada. Agora, se depois dele bater, ele quer fazer sexo com você e te pede perdão e diz que te ama, minha filha, você está casada com um psicopata. E você também é. Então, e essa psicopatia aí tem os níveis de psicopatia. E ela acaba sendo compartilhada, Samuel. Não é só a gripe que é contagiosa. Né? A doença mental acaba contagiando também. Porque você acaba sendo escada para a doença do outro. É aquele negócio, quer o casamento mais perfeito do mundo? Chama um sádico e um masoquista. Pronto. Né? O sádico bate e o masoquista gosta de apanhar. Mas, em geral, o que acontece são relacionamentos destrutivos. Muitas vezes, esses homens são homossexuais enrustidos. Mais essa. E que eles sentem ódio da mulher como se a mulher fosse responsável por eles estarem sacrificando uma vida, sacrificando uma revelação, uma maneira de ser. Né? Então, grande parte desses homens que batem, que humilham a mulher, que nem sempre batem, mas fazem o chamado assédio moral, que é terrível, que é convencer a mulher de que ela é um trapo, de que ela não presta, que ela não vale nada, que ele está fazendo um favor de estar ali aturando ela. Agora, multiplica isso por 1 ano, 2, 3, 4. Isso é hipnose. Isso é hipnose. E os efeitos pós-hipnóticos são desastrosos. Em geral, uma mulher, quando sai de um relacionamento dessa, ela sai aleijada. Ela precisa passar por um detox para entrar em outro. E o mais lamentável, o miserável disso, é que, em geral, ela sai de um e arruma outro parecido, infelizmente. Você está acompanhando esse nosso papo aqui, falando hoje sobre relacionamentos violentos com Roberto Goldkorn.
Ele está há mais de 34 anos ajudando as pessoas a encontrar felicidade. Sem falar que entende muito de grafologia, entende demais de numerologia, que são outros temas que nós vamos discutir proximamente aqui na internet. Eu só gostaria de lembrar que você pode participar, pode fazer a sua pergunta, que o próprio Roberto vai responder a todas elas. Não é isso, Roberto? Claro, perfeitamente. Faça a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Escreve aqui embaixo que eu vou responder a todas, né? Nem que eu tenha que varar a madrugada para isso. Certamente. Bom, a gente está falando sobre relacionamentos agressivos e tem mais dois fatores importantes, sem falar neste que você já destacou, com relação à pessoa que tem isso dentro dela, essa loucura de querer bater, E tem também uma correlação muito forte aí com o álcool, que a gente sabe de muitas histórias relacionadas ao álcool e às drogas. Sim. E também aquele casal que passa por dificuldades financeiras importantes. Aí acaba agredindo a mulher ou coisa que o vale. Sem dúvida. Eu acho que o importante nisso é que os agravantes, como você falou, o álcool, as drogas, as dívidas, os vício de internet, vício de jogo, tudo é vício, né? O vício sexual, a necessidade, a compulsão sexual, tudo está no mesmo locus do hipotálamo. São consequências de uma origem. Existe uma origem, um caroço. Esse caroço chama infelicidade crônica. Então, eu sempre digo para as minhas amigas, para as minhas clientes, assim, não se relacionem com um homem infeliz. Porque o homem infeliz não vai te fazer feliz. Se ele não conseguiu ser feliz com ele mesmo, ele não vai te fazer feliz. Não tenha ilusão de que o homem feliz está esperando você chegar para ser feliz. Não vai acontecer. O seu amor não vai ser suficiente para fazer a redenção desse homem infeliz. O homem feliz, ele só vai poder amar verdadeiramente se primeiro ele se resolver, se ele conseguir expelir esse caroço que o torna infeliz cronicamente. Como é que você sabe que o homem é infeliz? Ele dá pistas. É claro que muitas vezes a mulher com tempo de privação afetiva grande, uma necessidade brutal de amar e ser amada, não vai perceber a pista. Vendo o relógio, achando que o relógio está correndo contra ela, que ela está já com 35, 40, 45 anos e que ela precisa de qualquer maneira se apaixonar, ela vai fechar os olhos para os sinais. Depois ela vai reclamar com Deus. Ela vai dizer assim, Deus, por que me abandonaste? Por que me mandaste esse traje? Não é verdade. Deus deixou todos os sinais ali aparentes, você não viu. Então, o homem infeliz, antes de mais nada, ele é mau filho. Ele é mau filho, ele é mau irmão, ele é mau cidadão, ele é mau patrão ou ele é mau funcionário. Ele já exerce a agressividade dele, a agressividade gerada por esse núcleo incandescente de infelicidade crônica, por aí. Eu tenho uma cliente que ela se relacionou com um cara que o cara espancou ela durante anos. E eu pedi para ela me contar e ela se julgou enganada. Não, ele não era assim. Ele ficou assim. Né? E eu pedi para ela me contar como é que foi o início do namoro. Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Mas quando nós começamos a namorar, com 15 dias, ele cismou que um rapaz na rua estava olhando para mim. E ele saiu, me jogou para o lado, foi lá e massacrou o cara. Tirou sangue e tudo. Falei, com 15 dias? 15 dias. E você continuou? Continuei, porque eu achei que foi uma coisa... Ele me pediu desculpa dizendo que perdeu o controle. Eu falei, aconteceu outras vezes? Ela falou, deixa eu pensar. Aconteceu. Ele uma vez brigou com a mãe, jogou nos... Ou seja... Um histórico importante. Ele deu os sinais. Só para a gente terminar, recentemente eu vi uma reportagem na TV de uma moça que foi assassinada pelo namorado. E o cara disse que ela se jogou do carro. Só que ele não contava que 2 testemunhas viram tudo que aconteceu. Eles começaram a brigar no carro e ele jogou ela do carro. Sei. O que ela fez? O que ela fez? Voltou pro carro. E ele fechou a porta, a janela estava aberta, ela pulou pela janela para morrer. Ela não entendeu que ela já estava no limite, ela já estava ganhando de presente aquilo.
Aqueles primeiros machucados, os primeiros hematomas, eram o presente. Quando ele jogou ela do carro, na verdade foi a mão de Deus que empurrou. Ela pulou para dentro do carro. Ela achou que ela ia mudar ele, que ela ia recuperar aquilo. A carência, a doença do amor, que não é amor, dessa carência brutal, levou ela à morte. Ô Roberto, só para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a esses homens que têm essa coisa dentro deles mesmos, que transformam a própria pessoa, o próprio cidadão, num elemento perigoso, num elemento agressivo, de difícil relacionamento com as outras pessoas. Lógico que nós estamos falando aqui em agressão entre casais. Só que o camarada que bate na mulher, ele bate no amigo, ele briga com os colegas, ele apronta confusão em boates, ele é o rei da confusão. Qual o seu conselho para esse tipo de pessoa? Eu diria o seguinte, meu amigo, se você estiver com problema na próstata, procure um urologista, porque senão você pode morrer. Se você tiver com problema de úlcera, procure um gastroenterologista, que isso pode degenerar em câncer de estômago. A agressividade é uma doença, procure se tratar, porque tem gente que morre disso também. Se não morre, é pior do que não morrer, porque ser infeliz a vida inteira e fazer outros infelizes, deixar atrás de si um rastro de sangue, de dor e de sofrimento, seria melhor morrer. Então, procure um tratamento. Entenda que a sua agressividade, esse fruto maldito da infelicidade, é uma doença, precisa de tratamento. Dá para tratar, dá para curar e dá para ser feliz. Não perca a oportunidade, a vida é curta. É uma bobagem desperdiçá-la sendo infeliz, sendo agressivo. Tem tanta coisa boa para se fazer, com alegria, com sorriso, com prazer. Existe um mundo aí fora te esperando, mas vá se tratar. Esperamos que este nosso papo aqui com o Roberto tenha sido muito útil para você, que você possa pegar essas informações, se situar dentro dessas informações, mudar, procurar um tratamento e se transformar numa pessoa melhor. Obrigado, Roberto. Obrigado a você, Samuel, mais uma vez. Um abraço a todos.